Tenho a felicidade de anunciar que estarei presente à Conferência Rio+20, conferência ambiental e também de debate sobre o desenvolvimento com sustentabilidade. Para mim, é muito significativo, pois tive a oportunidade de participar da Conferência do Rio em 92, a ECO 92, preparatória a esta conferência. Fizemos no estado do Ceará a primeira conferência internacional sobre o semiárido, as regiões semiáridas do mundo. Participamos em 2011 da segunda Conferência Internacional do Semiárido, ali já na condição de senador da República, representando o Senado, e também estivemos com uma representação do Parlasul, com parlamentares do Parlasul, de todos os estados representados, e mais o Chile, que participou conosco dos debates da Conferência Internacional do Semiárido. Serei palestrante em mesa oficial da conferência, a convite da organização da conferência, que é feita pelas Nações Unidas e, evidentemente, pelos países que têm uma secretaria, formaram uma secretaria executiva para conduzir os trabalhos da conferência. Na mesa em que participarei, vamos discutir as cidades sustentáveis e inovação. Como garantir que as cidades que têm recebido, no caso do nosso país, mais de 80% da população brasileira, sejam efetivamente sustentáveis. Vou defender, como fiz na regulamentação da Constituição brasileira, sendo relator do Estatuto da Cidade, vou defender, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de que garantir cidades saudáveis, sustentáveis e inovação é aplicar o Estatuto da Cidade, garantindo o planejamento urbano, garantindo que as atividades municipais tenham forte planejamento e o planejamento tenha um sentido inclusivo, integrador. No caso do Brasil, que tem vastas regiões metropolitanas, que o planejamento seja integrado com as regiões metropolitanas e que, ao fazer o planejamento, ao torná-lo inclusivo, integrado, ele seja fator de desenvolvimento, para que a riqueza cresça nessas regiões, para que a prosperidade cresça nessas regiões e que ela seja distribuída efetivamente. Esse é o caminho que nós temos que percorrer no Brasil, na América do Sul, e tenho a convicção, vista a situação que ocorre na Ásia, em países das dimensões como a Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes, da China, com mais de 1,3 bilhão de habitantes, não há outro caminho a percorrer, senão oferecer cidades saudáveis. Cidades saudáveis exigem planejamento, organização, debate, inclusão da população. Isso tudo pode abrir um caminho absolutamente novo. Se não vejamos o que precisamos alcançar nas cidades brasileiras. É preciso garantir, entre nós na América do Sul, programas especiais, metas a serem alcançadas, na questão da mobilidade urbana, porque algumas cidades, nós já podemos dizer que elas têm a garantia da imobilidade, estão imóveis. Vejam a situação de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, maior cidade da América Latina, não garante a mobilidade para a sua população, para os seus moradores. Uma mobilidade efetiva, eficaz, capaz. Temos exemplos no Brasil. Aqui, ao olhar e
nos defrontarmos com a figura do ex-governador do estado do Paraná, Roberto Requião, nós podemos citar o exemplo que foi oferecido ao Brasil e à América do Sul, da própria cidade de Curitiba, do ponto de vista de planejamento urbano. Esses bons exemplos têm que ser apreendidos por todos nós, levados à conferência, discutidos e ver em que vamos inovar. Qual é o passo da inovação? Eu considero que é ousado, no caso nosso brasileiro, da América do Sul, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Curitiba e sua região metropolitana, Porto Alegre e sua região metropolitana, Fortaleza e sua região metropolitana, a cidade de Belém e a sua região metropolitana, Manaus e sua região metropolitana, uma cidade gigantesca como Bogotá, La Paz, Buenos Aires, Lima, são cidades enormes, Caracas, que precisam de um plano ousado. Isso é nós trabalharmos com a integração da nossa região. Isso é fazer valer não só o Parlasul como o Mercosul. É ter um programa ousado de sustentabilidade das cidades, para fazer vicejar a economia. Ora, se não vejamos, para garantir mobilidade urbana nessas grandes cidades, qual o tipo de transporte? Qual o melhor transporte? Eu vejo que precisamos discutir essas questões. Mobilidade tem que ter transporte de qualidade. Transporte de qualidade nessas grandes cidades precisa de metrô. Metrô de qualidade, bem feitos, obras de qualidade, obras integradas, que possam garantir que ônibus com metrô facilitem o fluxo nas cidades, permitam às pessoas terem tranquilidade no seu transporte. É preciso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que a questão urbana inclua a mobilidade, e na mobilidade inclua o trem, o metrô, abra espaço para a bicicleta, para que as cidades não fiquem travadas com os automóveis, que é lógico, as pessoas quase que têm o automóvel como um grande fetiche. Cada um precisa de um, cada um tem que ter um. E é evidente que diante de uma exigência feita pela propaganda massiva de que cada um tem que ter um automóvel, a indústria automobilística faz a festa com os programas que são oferecidos em cada canto do mundo. Mas para ter cidade sustentável, precisam que as pessoas se movam, que elas não fiquem paralisadas. E aí a nossa opção é pelo metrô, é pela bicicleta, pelas ciclovias, é pela garantia de mais sustentabilidade em cada uma dessas regiões com transporte adequado. Garantir cidades sustentáveis, na minha opinião, e é isso que irei defender na Rio+20, é você ter um vasto programa de recuperação das bacias hidrográficas das grandes cidades, porque essas bacias, os rios, riachos, lagoas, manguezais das grandes cidades, são a sua riqueza. É uma riqueza. Tem valor inestimável do ponto de vista econômico. Imagine você ter um rio bem tratado, bem cuidado, que corta a sua cidade, que se transforma em espaço público de lazer, que se transforma em espaço de inclusão social. Essas questões, elas são ao mesmo tempo a defesa do meio ambiente e do desenvolvimento, do progresso, da inclusão, da qualidade de vida. Precisamos de um vasto programa que estabeleça como meta: nós não podemos ter cidades que não tratam os seus esgotos, que não tratam os seus resíduos sólidos. Nós já temos muitos programas, temos boas propostas, mas nós precisamos materializar, nós precisamos dar garantias, nós precisamos estabelecer prazos.
A Copa do Mundo tem um prazo. Tal dia começa. Os estádios têm que estar prontos. O terminal de passageiro do aeroporto tem que estar pronto. O terminal do porto tem que estar pronto. As vias têm que estar prontas. O VLT tem que estar pronto. Ora, se podemos ter prazo para a Copa do Mundo, por que não podemos ter prazo para que as nossas cidades tenham 100% de esgotamento sanitário? Para garantir qualidade de vida, mais saúde. Um dos vetores de infecção mais examinados nas secretarias de saúde dos estados é exatamente a ausência de tratamento de esgoto e resíduos sólidos. Vamos fazer metas. Acho que essa que é a ousadia de um programa de sustentabilidade para as cidades. Vamos garantir nas cidades nossas, ao lado do esgotamento sanitário, com metas, do tratamento de resíduos sólidos, com metas. Isso tudo exige investimentos, recursos, alguns bilhões de reais são necessários. Vão gerar empregos, vão gerar riqueza. Vamos garantir também moradia que recepcione as inovações que estão circulando cada um de nós na área da produção de energia, que as cidades podem incorporar, não só como projetos pilotos, mas em larga escala. Nós temos aqui, ao nosso lado, as universidades, produzindo tecnologia. Vamos convocar a nossa indústria. Eu lembro quando o presidente Lula chamou a indústria da construção civil para fazer o programa de moradia popular e questionou com aqueles empreendedores da área da construção civil se não era o caso de fazer um vasto programa de moradia. E perguntou: vamos construir quantas unidades? E eles responderam: presidente, 100 mil. O presidente olhou sem acreditar. Mas diante de um déficit de mais de 7 milhões de moradias, nós vamos construir 100 mil? Não. Aumentem. Aumentem a meta de vocês. Eu quero a meta dos empreendedores, da indústria da construção civil. Eu quero que os senhores estabeleçam a meta. Eu garanto os recursos. Eu vou entrar com os recursos, com o dinheiro. Não conseguiram passar de 200 mil. E precisou que o presidente dissesse que a meta era 1 milhão de moradias. Nós iríamos contratar 1 milhão de moradias. Hoje, nós já alcançamos essa meta e já estamos com a meta de mais 1 milhão de moradias. Então eu vejo que aqui na área da energia, nós podemos incluir a energia nas casas. Um aparelho móvel de comunicação pode ser usado com energia solar. Nós não podemos botar nas casas energia solar? Será falta de tecnologia? Será falta de inovação? Ou será falta de coragem de empreender uma missão deste porte com energia mais limpa? Porque não teremos energia 100% limpa, mas teremos as mais limpas energias. As cidades litorâneas do nosso país, as margens de rios, não podem também utilizar a energia eólica numa escala muito maior para dar mais sustentabilidade às cidades? São muitos os meios que podem integrar um grande programa de moradia popular, de moradia social e, ao mesmo tempo, integrar as fontes novas de energia, dando exemplo a partir das cidades, das grandes cidades brasileiras, porque elas têm potencial de gerar em larga escala energia renovável, contribuindo com o desenvolvimento econômico, com a inclusão social. Acho que esse que é o caminho nosso, caminho do desenvolvimento, do progresso. Com desenvolvimento, com progresso, nós temos mais sustentabilidade. Sem desenvolvimento, com pobreza, com miséria, não tem sustentabilidade, não tem inovação,
nem tem como absorver tecnologia. Então, senhor presidente, com os exemplos e as experiências de nossas caminhadas nas duas conferências do semiárido, na conferência de 92, no Rio, com o aprendizado comum que se estabeleceu nos últimos 20 anos, dos países em desenvolvimento, da Índia, África do Sul, a nossa região do Mercosul, da China, que vem dando exemplos, inclusive na área ambiental, eu posso considerar que esta conferência do Rio será uma conferência absolutamente exitosa. Nós vamos avançar mais. E o maior avanço será defender o desenvolvimento com sustentabilidade, sem cair nas armadilhas que sempre são fáceis de serem propostas. Como utilizar a economia verde para o nosso desenvolvimento e não para impedir o nosso desenvolvimento. Como utilizar a economia verde no sentido do progresso social, da inclusão social, e não como instrumento de barganha dos países ricos contra os países de desenvolvimento. Essa mediação que nós temos a responsabilidade como congressistas de realizar na Rio+20. Penso que esse é o debate que temos que defender. Ali, onde terei a oportunidade de me pronunciar diretamente, porque irei participar também da conferência entre Brasil e África e França sobre desertificação, porque foi uma das conquistas da Rio+92, foi a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre desertificação, que o Brasil é um dos protagonistas, porque foi dos que mais atuou realizando a Conferência Internacional do Semiárido, que precedeu a Conferência do Rio em 92, e realizando a segunda conferência, que também precede a Conferência Rio+20. Então, nós somos dos que têm mais responsabilidades diante da Convenção Quadro das Nações Unidas. Vou participar ali daquela conferência. Vamos participar também de uma outra conferência sobre energia, mas essas nós vamos arguir, vamos opinar frente aos palestrantes e debatedores. No caso das cidades sustentáveis, nós vamos com a responsabilidade de quem vai dar uma opinião como palestrante, usando a nossa experiência, que aprendemos aqui no Congresso Nacional, que aprendemos na luta social, no movimento por moradia e reforma urbana, das lutas gigantescas que travamos no nosso país e das conquistas que obtivemos, levando o nosso país a ser dos poucos do mundo. É o Brasil. Eu lembro bem, dia 1º de dezembro de 99, quando realizamos no auditório Nereu Ramos a primeira grande conferência para discutir cidades do nosso país. E dali saiu a opinião de se construir um ministério que tratasse diretamente das cidades, dos programas das cidades, que incluía o transporte público de massa, que incluía a questão sanitária, tanto dos resíduos sólidos como do esgotamento sanitário, da dragagem urbana, e que levou à discussão, no caso particular da cidade que nasci e me criei, a cidade de Fortaleza, a debater de forma exaustiva um programa de esgotamento sanitário e de dragagem, de grande dragagem, de macro drenagem da nossa cidade para recuperar a bacia hidrográfica. E esse projeto, meu caro Capi, foi, afinal, aprovado. Nós levamos isso como debate com a sociedade fortalezense, transformamos em projeto que foi feito pela FUNASA, o projeto executivo, e quando Lula lançou o PAC e pediu ao governador uma obra de grande porte, não tinha no estado do Ceará uma obra de grande porte, mas nós tínhamos essa, e entregamos para o governador. Está aqui, governador. Saiu do meio popular, saiu do meio social, saiu dos técnicos, dos arquitetos, dos engenheiros, dos agrônomos, dos geógrafos, dos geólogos, da gente de bem que discute a cidade.